Fala, meus amigos, vocês estão felizes? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esse é mais um episódio do nosso podcast, P2 Podcast. Sejam bem-vindos, já deixa seu like, já compartilha aí nos grupos das igrejas aí que você faz parte, dos seus amigos, sei lá, da sua família. E é isso, vamos lá. Vamos lá. Olá, pessoal, meu nome é Pastor Matheus Diniz, estou aqui com o meu parceiro, Pastor Vitor Enes, e nós estamos hoje com um casal convidado, que é uma honra ter eles aqui conosco, Sim. que são meus pais, seu Geraldo e Dona Adelídia. Muito obrigado pela presença de vocês nesse episódio. É uma honra poder entrevistar os meus pais, né? E falar um pouco da história deles. Mas antes, quero que vocês se apresentem, né? Eu apresentei, fala de onde que vocês são, fica à vontade. Meu nome é Geraldo, eu sou de Anápolis, Goiás, diácono em disponibilidade já há 35 anos, né? Tamo aí. Sim. Meu nome é Adelídia, eu sou esposa desse lindo aqui do lado, faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil há mais de 40 anos, passei por todas as lideranças de mulheres da igreja, viajei esse país inteiro pregando o evangelho com as mulheres da igreja, foi maravilhoso todas as viagens, já fizemos muita coisa boa e ainda temos muito para fazer. Em nome de Jesus. Show de bola. E eu queria que vocês contassem, né? Cada um de vocês contasse como que foi a conversão, o início, né? Você já deu um spoiler aí do que já foi feito, do que você já fez. Sim. Mas como que foi a conversão? Como que foi a sua conversão? Depois meu pai fala da conversão dele. Sim, eu nasci num lar católico, meus pais eram bem católicos, eles faziam festa junina, faziam tudo que podiam para comemorar os santos. E eu sempre achava que estava muito pouco tudo aquilo. Sim. E daí eu mudei para Vila Formosa, nós morávamos na roça, mudamos para a cidade, depois fomos para Vila Formosa. E lá eu conheci a Igreja Presbiteriana do Brasil. Na mocidade, um grupo muito bom que a gente tinha lá. E logo de cara, quando eu cheguei, me convidaram para ir para um acampamento no El Rancho, que é um acampamento muito bom da cidade de Anápolis, lá onde nós moramos até hoje. E fui para o acampamento e lá eu aceitei Jesus num culto de fogueira. Minha conversão se deu lá e eu nunca mais afastei de Jesus. E eu entrei de cabeça mesmo para a igreja, para Jesus, para os trabalhos das mulheres. Sim. Tive, como eu disse, todos os cargos que tem na Igreja Presbiteriana. Eu fiz parte, viajando por esse Brasil afora, e pregando o Evangelho, e trabalhando, e estou até hoje assim. Hoje eu tenho 71 anos, Uau. 38 anos de casados, né, amor? E Deus tem sido bênção na nossa vida, no nosso casamento. Temos 2 filhos. Um é esse pastor lindo que está aqui na minha frente, o pastor Matheus, e a minha filha Rebeca. Então, a gente é uma família feliz, agraciada pela graça de Deus, sabemos que Deus tem sustentado. A minha filha é adotada. Sim. Eu tive o Matheus e depois perdi um bebê, logo depois dele, o segundo filho morreu, e eu não consegui engravidar, e eu tomei a decisão de adotar. Sim. E adotamos, e hoje nós temos 2 netas dessa minha filha adotada, que a gente ama, que a gente se dá bem. Ela já me deu trabalho, todo mundo diz filho adotado dá trabalho, mas o filho biológico também dá trabalho, né? Cada um na sua área, mas a gente é uma família feliz, servindo ao Senhor até hoje. Certo. Até hoje eu continuo na liderança da igreja e faço parte, dirijo um grupo familiar há mais de 30 anos. Uau. Já passou muitas pessoas no meu grupo. Hoje eu estou só com senhoras, que eu descobri que eu não dou mais conta de ser tão dinâmica, né? Sim. E meu grupo tem 16 senhoras, é o máximo que a igreja permite que tenha. E já tive grupos familiares de 40, 50 pessoas, eu dirigindo durante um ano esse grupo. E a gente está lá na obra do Senhor até hoje. Eu sempre digo para o meu bem,
Eu só vou deixar de trabalhar para o Senhor quando Ele me recolher. Porque eu amo trabalhar para o Senhor. E o Já senhor, passei. seu Geraldo? Como é que foi essa conversão aí? Geraldo Deixa eu pegar essa massa. meu pai é missionário, né? Veio para Goiás pela missão missionária, veio de Belo Horizonte e estamos aí firmes. Então a convenção minha também foi no acampamento, o rancho, juntos, nessa época. E nós estamos até hoje, nós estamos trabalhando na diaconia, né? Uhum. Então nós Quantos anos? 35 anos de diaconia, da escala, trabalhando para o Senhor, até hoje, precisando. Estamos à disposição. Mas é isso aí. A vida os dois filhos, né? Sim. Estamos juntos aí para abençoá-los, tanto ela como ele, né? É isso aí. Que Deus continue nos abençoando. Show! E queria aproveitar essa oportunidade que nós temos aqui de conversar, de estar falando um pouco, né, dessa história de vocês, uma história que, se a gente fosse contar todos os testemunhos aqui, tudo que já passamos, né, vocês casados, eu como parte da família, a gente ficaria algumas horas aqui contando as histórias. Mas uma das histórias que eu queria que vocês contassem, né, e um vai ajudando o outro, um vai ajudando a lembrar esses momentos, que foi um momento que foi bem conturbado, né, para a nossa família, que foi em 2008. Né, já temos aí alguns bons anos desse episódio, mas em 2008, quando você caiu, né, teve... vou até começar a história, né? Um ano antes você fez a cirurgia para acabar com a diabetes, né? Acabou com a diabetes, sim. Não é que acabou de ser insulino dependente, né? Você ainda tem um acompanhamento, toma os remédios, mas não é mais insulino dependente. E um ano depois dessa cirurgia, você caiu em casa e machucou a cabeça. E agora eu passo para você contar o restante da história. Sim, eu caí em Vou casa. te ajudando, mas aí... Eu caí em casa, um tombo besta, mas machuquei a cabeça. E depois de 3 dias, eu não senti nada. Eu caí, levantei, continuei minha vida e tal. De repente, eu senti que a minha cabeça estava doendo muito e ela começou a inchar. Nunca vi dizer que cabeça incha, né? Mas inchou. Aí a gente correu para o hospital e eu, nesse período todo, foi muita coisa que aconteceu. E uma das coisas que mais agravou é que eu cortei a cabeça nesse tombo, um corte bem pequeno. Sim. E eu comecei a ficar tonta e assim, ruim. E nós fomos em 3 hospitais, né, amor? Sim. Em 3 hospitais, e em um deles eu peguei uma bactéria hospitalar muito forte que quase me levou à morte. A princípio eu senti muitas dores e foi muito difícil. Sim. Porque a bactéria, eles faziam um exame, a cada 3 dias eles repetiam o exame para descobrir qual a bactéria para combatê-la. E ela só estava crescendo. E ela comeu o meu pescoço, que hoje eu tenho um pescoço bem fundo, e tive que fazer enxerto. E foi muito difícil, porque cada dia que passava, as dores aumentavam mais ainda e todo mundo com medo de eu morrer, porque não descobria qual era a bactéria. Sim. E eu me lembrei agora que eu quero contar que eu tinha plano de saúde, que eu era professora, e eu tinha um plano de saúde do estado de Goiás. E quando eu parei de trabalhar, eu falei, eu vou acabar com esse plano. Aí eu terminei o plano e eu estava trabalhando, eu vendo roupa, eu dirijo, eu ando a cidade toda, eu tenho uma vida bem dinâmica. E aí eu comecei a perceber assim que, mesmo eu tendo caído, tudo aquilo, do nada assim, eu falei, eu não tinha ainda caído, quando eu falei, eu vou voltar lá no IPASG e voltar meu plano. E foi bem interessante, que foi uma direção de Deus. Porque aí quando eu cheguei lá, a menina que me atendeu muito, minha amiga lá, ela disse, Deli, você pode voltar seu plano, você ainda está na carência.
Falei, então volta. Aí voltei o plano de saúde e fui para casa, não precisei de usá-lo mais. Sim. Aí quando a bactéria começou me comeu e a situação ficou muito complicada, eu já havia trabalhado no Hospital Evangélico de Anápolis, evangélico goiano. Eu trabalhei lá e grande parte dos médicos de lá é da Igreja Presbiteriana do Brasil. E Dr. Joe, que era da nossa igreja, que ajudou muito a nossa igreja, numa noite daquelas, eu no hospital com dores e tudo, e uma senhora que estava dormindo comigo, era a Dona Iva, uma vozona amada da igreja, que amava esses meninos de paixão, meus filhos e tudo. Eu falei, Dona Iva, eu estou sentindo uma tonteira, a senhora podia chamar uma enfermeira. Aí quando ela veio, ela disse, olha, Adelídia, eu não sei o que pode ser, mas você vai ter que aguardar o médico amanhã, porque não tem nenhum médico plantão aqui agora para te olhar. Falei, não, tudo bem. Aí no outro dia, quando o médico chegou, ele falou, a senhora está infartada. Falei, como? Não senti nada. Ele está parecendo que a senhora está infartada, eu vou chamar um cardiologista para a equipe. Eu falei, não pode deixar, eu vou ligar para o doutor Zé Joaquim aqui da minha mesa. E a doutor Zé Joaquim era cardiologista, era da Igreja Presbiteriana também, muito amigo meu. A esposa dele era minha amiga demais nos trabalhos da igreja. E aí eu liguei, amei ele, uai, Adelídia, o Zé Joaquim hoje chegou aqui falando, quem da Vila Formosa que está internada aí? Porque eu vi tanta gente da igreja de Vila Formosa aqui nesse hospital hoje. Falei sim para ela, Meire, sou eu que estou internada. Ela, o que você tem, pelo amor de Deus e tal? Falei, eu não sei ainda, eu acho que eu peguei uma bactéria. Sim. Porque eu caí um coche besta na cabeça e estou passando mal. E agora o doutor Carlos Eduardo chegou aqui e falou para mim que eu posso estar infartada. E pediu para mim chamar um cardiologista. Eu queria ver se o doutor Zé Joaquim pode subir aqui para me ver. Ela falou assim, agora, quando ele terminar essa consulta, ele já sobe. Aí ele foi e falou assim, Adelídia, eu vou fazer um eletro, já chamou a moça do eletro para o quarto, fez o eletro e falou, eu quero te encaminhar para um cateterismo, depois desse eletro. Mas isso aí você já foi um pouco mais adiante. Porque, tipo assim, você foi no hospital, você foi pro hospital, pegou essa bactéria hospitalar, né? Isso, ela caiu na segunda-feira, né? Você caiu na segunda-feira. Na sexta-feira foi até o terceiro hospital, e aí na segunda-feira da outra semana a cabeça tinha inchado, que estava duas. Foi. Inchou assim, que eu nunca vi cabeça inchada daquele jeito, né? Mas inchou. E aí, nisso a gente tinha ido em 3 hospitais da rede pública, né? Então aí na segunda-feira ela foi pro hospital evangélico, e aí começou essa saga, até descobrir a bactéria. Então essa bactéria começou a comer, né? Comeu a nuca, comeu uma parte aqui da cabeça e com essa sequência de exames, ela teve um infarto silencioso, né? Até chegar nessa parte aí. Teve um infarto silencioso, assim, teve essa dor, mas não foi... Normalmente infarto é uma dor muito intensa, né? Mas no caso dela, não. Foi um infarto silencioso. Foi. E até que descobriu essa bactéria, só que aí nesse processo já tinha comido metade do crânio e uma parte da nuca. É porque mandava, tirava os pedacinhos com a infecção para mandar. Fazia o debilitamento, né? Fazia o debilitamento, tirava e mandava. São Paulo, Belo Horizonte e um outro grande centro, que eu não estou me lembrando. E não descobria a bactéria. Era um negócio louco aquilo. Assim, dava o remédio e o remédio estava alimentando, em vez de alimentando a bactéria. Meu Deus. E aí, quando a cabeça inchou demais, nossa, eu fiquei horrorosa, um monstro, né, amor? E aí os médicos se reuniram, uma equipe médica, falou, não, nós precisamos descobrir o que está acontecendo, mas não tem lógica. Aí descobriram uma bactéria que começou a combater com uma medicação muito alta, que eu não comia nada, passava mal com tudo, né, porque a medicação era muito forte. E aí já tinha comido minha nuca, que depois eu vou te mostrar. Você quer que eu mostre a nuca? Depois mostra. Tá. Ela fundou e tudo, e aí o médico já... Uma das primeiras bênçãos que eu recebi lá é que eu conheci o cirurgião plástico, o Dr. Carlos Eduardo Rebelo. E ele é um médico muito bom. E ele ficava assim impressionado com a minha fé. Daí eu não te vejo reclamar, como é que é isso?
Eu preciso ter essa fé. Eu falei, doutor Carlos, o que adianta eu ficar reclamando? Porque ele era ateu, né? Eu não tenho o que fazer aqui. Eu tenho que pedir o meu Deus para me ajudar. E foi muito forte o meu testemunho, realmente. E eu me lembro bem, que eu me lembrei agora, eu tenho que contar, que senão eu posso esquecer, que eu estava já... A questão do plano de saúde. Eu fui lá, perguntei se eu podia voltar, podia. Aí quando eu infartei... Quando você internou, né? Meses depois de ter ido lá renovar o plano, você teve esse problema. E aí a gente pensou assim, vamos pro hospital particular, mas o plano ainda tá na carência, né? Ficava nesse negócio, vai pro particular, mas vamos particular, porque já tinha ido em todos os públicos. E aí, nesse processo todo, a gente conseguiu, o doutor... Zé Joaquim. Doutor Edmo. Doutor Edmo encontrou meu pai no corredor. É o dono do hospital. Um dos donos, né? Pegou e perguntou o que estava acontecendo. Aí meu pai falou, não, o bem, né? Pra quem não sabe, aí eles se chamam de bem, né? Não, é o bem que tá debilitado e tal, e a gente tá preocupado porque a gente não tem condição de pagar isso aqui, não. Aí ele foi lá no quarto. Aí ele perguntou, vocês não tem plano? Ah, tem o IPASGO, mas tá na carência. Não, acidente, carência cobre acidente. Então, aí a gente, porque nisso já tinha dado cheque de calção, né? Tinha dado cheque de calção no hospital, já tinha aquele negócio, né? Além do problema de saúde, como pagar o hospital, porque sem plano de saúde, meu amigo, até o algodão que eles passam em você, eles cobram. E aí, graças a Deus, a primeira bênção foi que o IPASGO cobriu. IPASGO. Aí o doutor Edmo e o doutor Zé Joaquim falou, Geraldinho, corre pro IPASGO, eu já vou te dar os documentos e você já vai voltar de lá com a Delídia cadastrada. E foi mesmo. E aí... um cheque de volta, tudo. Sim. E aí... Pelo plano. Já entrei pelo plano. Aí o atendimento, não que eu tive um atendimento ruim lá, não tive, mesmo antes. Por causa da amizade que a gente tinha, por causa de vários médicos presbiterianos da nossa igreja e tudo. Aí eu estava já... Infartei, aí o médico já me mandou para um cateterismo, uma angioplastia. Foi muito difícil aquilo lá, porque eu tive que fazer todo o procedimento. E o pessoal, uma das coisas que mais marcou a minha vida é que eu testemunhava o tempo inteiro que o meu Deus é que ia me curar. Que eu não estava ali esperando do homem, e sim de Deus. Tanto que o doutor Carlos Eduardo, ele falava para mim assim, Delícia, você tem fé demais, eu nunca vi uma pessoa desse jeito e tal. Ele abraçava, beijava o bem, me abraçava, me beijava, ele era um amor com a gente, nós conhecemos ele nessa enfermidade. E ele falava assim, não, vocês têm fé demais. E nesse período eu fui para o apartamento já fui direto para o apartamento. Eu estava no quarto particular, só que eu já fui para o apartamento quando o plano voltou. E daí entrou um pastor negro no meu quarto e falou assim para mim, irmã, eu vim aqui orar por você, e eu quero te dizer que o seu caixão foi fechado agora. Eu disse, não preciso orar, pastor. Meu caixão nem aberto não foi. Você está muito enganado. Isso não é verdade. Por favor, você pode sair do meu quarto. Gente, a dona Iva que estava comigo, ela, a Delídia, mas a sua fé é demais. Como é que você teve o discernimento? Porque como é que um pastor entra num quarto onde tem uma pessoa debilitada e fala, Deus fechou seu caixão? Uai. Ele ainda falou assim, pode descansar, irmã. Seu caixão foi fechado, pode descansar. Foi. Aí eu falei, não concordo com isso não, o senhor pode levantar. Ele não tinha nem ajoelhado, ele disse que ia ajoelhar. Eu falei, não precisa ajoelhar não. Eu não quero receber a sua oração, porque meu caixão não foi aberto. Porque quem está cuidando de mim é o Deus que tudo pode. Eu ainda preguei para ele lá. E ele ficou tão sem graça que a dona Iva falou assim, Delídia, me deu vontade de rir a hora que você falou aquilo. Porque você estava pregando para o homem que ele dizia pastor. Falei, não, dona Iva, que desaforo ele vinha aqui entrar. Que ele ia me dar de ânimo falando isso? Nenhum ânimo. Só para quem não tem Jesus no coração para, né, às vezes assim, agradecer e tudo. E aí eu tive umas experiências muito fortes com essas coisas lá no hospital. Mas eu sempre pregando o evangelho, sabe? Eu sempre testemunhando que estava tudo bem. Aí quando eu parti para o primeiro debilidamento, ele tirou uma lapa aqui da minha... Calma aí, vamos aí ainda não. Calma aí que tem uma história muito legal. Que ela foi na sala de cirurgia. Da sala de cirurgia.
Teve uma... Que aí ela já tá falando, não é nem do debridamento, é do enxerto. Enxerto. Né? Porque aqui, daqui a pouco ela vai mostrar, mas esse lado direito aqui da cabeça ficou no crânio. Teve que arrancar toda a carne que estava com a bactéria e ficou no crânio exposto. Então, inclusive, teve que furar o crânio aqui para drenar sangue, porque não criava carne. Então, para fazer o enxerto, precisava ter carne, né? Para colar uma outra carne em cima já tinha que ter carne. Como não tinha, ficou no crânio exposto mesmo. Depois a gente pode até, na edição, pôr algumas fotos aí, que eu tenho essas fotos salvas até hoje. Apesar que tem gente que não tem um estômago muito forte, já não consegue ver, né? Enfim, depois a gente vê essa parte. Só que, antes disso acontecer, do que ela tá falando, teve um episódio que, nessa de fazer o cateterismo, fazer a angioplastia, ela entrou pro centro cirúrgico, né? Já vou contando e depois você termina. A sala de hemodinâmica. Foi fazer a angioplastia do coração. Porque você infartou. E aí, quando chegou o anestesista, minha mãe sentada na mesa de cirurgia, esperando os médicos chegarem, e aí chegou o anestesista e pegou o prontuário da minha mãe e foi olhar, né? Quem que eu vou anestesiar? Que é de praxe, isso é normal, todo anestesista faz. E aí ele ficou quieto, olhou pra minha mãe ali e ficou quieto. Quando chegou o Dr. Carlos e a equipe que ia fazer a angioplastia, sem discernimento ou respeito, sei lá qual a palavra que se encaixa nisso, ele virou pro médico e falou assim: olha, eu não vou operar essa mulher, porque essa mulher vai morrer na minha mão e a família vai me processar, porque olha o prontuário dessa mulher, e assim, na frente dela. O médico só pegou ele e foi empurrando pra fora, né? Empurrando pra fora, assim, para lá fora nessa conversa, cala a boca, sai daqui. E aí, nisso você foi fazer o quê? Fazer o debridamento. O que você fez na hora que o médico empurrou? Eu falei assim pro doutor Carlos: doutor Carlos, não se preocupa não, eu não vou morrer não. Você foi orar. Enquanto ele estava conversando com o médico, ele foi orar, a minha mãe foi orar. E aí o doutor Carlos ficou conversando com o anestesista lá. E aí quando eles voltaram, o anestesista virou para a senhora e falou: vou aplicar um remédio na veia da senhora, vai doer muito, a senhora pode gritar, pode me xingar. E aí, o que você falou pra ele? Falei: não, doutor, não precisa ter medo não, eu não tô com pingo de medo, o senhor tá com mais medo do que eu. Não vai acontecer nada comigo. Com ele, né? Nada. E orei com ele. Orei com ele e... Beleza, aconteceu a cirurgia. Foi uma cirurgia bem delicada. Demorada. E aí, bem demorada. E aí, quando minha mãe acordou, tava todos os médicos em volta da cama, né, da maca, esperando ela acordar. Tava nessa expectativa de saber se eu ia morrer ou não. Bem. E o que você falou pra eles? Falei: eu não morri, porque nem todos vocês estariam comigo no céu. Tem gente aqui que nem tem Jesus no coração. Falei desse jeito pra eles. Aí doutor Carlos, nossa, teve uns que ficou assim. Doutor Carlos veio por trás assim, me abraçou sem pegar na minha cabeça e tudo, né? E disse assim: Delígia, mas você tem fé demais. Não é todos nós que vamos estar lá mesmo para te encontrar, não. Precisa ter uma fé igual a sua. Então, aí foi muita experiência grande, né, Matheus? Meu Deus. Foi sim. E aí depois, isso assim, resumindo isso tudo no ano de 2008, tá? Então todo ano de 2008 minha mãe passou no hospital. Foi. E entre internações e tudo mais, e já acho que passou uns 6 meses internada, né? No hospital. Foi mais 6 ou menos. meses internados, a gente revezando, né? Pra dormir lá e tudo mais. Eu dormi, meu pai, as irmãs da igreja, e rolava a campanha de oração, né? De tudo quanto era igreja. Toda denominação de Anápolis fez campanha. Tinha gente lá no hospital orando, né? Intercedendo. E aconteceu o enxerto, que foi isso que ela falou. Então, vou até... Tira da perna, coloca no pescoço. Primeiro eu fiz o daqui, que... Você fez na nuca, Vou te né? mostrar como é que é meu pescoço hoje, a nuca. Depois o Matheus quiser filmar, ó. Aí. Tá vendo? É fundo aqui, ó. Sim. Porque ele tirou da minha perna.
uma lapa de pele aqui para pôr atrás. Foi no pescoço, nos tendões. E eu quase enlouqueci de dor naquela noite. Depois da anestesia, né? Eu Depois pensei que tirou, eu ia passou a morrer de dor, anestesia. porque doeu demais, a parte doadora. Meu Deus. Aqui não doeu nada. Mas aonde ele tirou um pedaço assim, ó, de pele. Doía, que eu quase fiquei louca. A minha irmã estava comigo e uma outra pessoa da igreja. Sim. Geralmente, quando era pós-cirúrgica, eles deixavam ficar 2 pessoas. Uhum. E aí, quando o doutor Carlos Eduardo chegou, eu falei, doutor Carlos, eu quase enlouqueci hoje de dor essa noite. Eu quase morri de dor. Ele falou, na parte doadora, né, Delídia? Aí ele falou, dói mesmo. Eu não quis te falar, porque você ia já ficar pensando nisso. Mas aonde tira é que dói. Não é onde coloca. Mas você vai superar. Foi só naquela hora, naquele momento, pós-cirúrgico. E aí, melhorou quando? Falei, umas 6 horas da manhã. Ele falou, não volta mais a dor. É porque arranca uma pele boa, claro que vai doer, né? Entendi. E aí, no segundo enxerto, ele falou assim pra mim, que aí tirou depois dessa parte aqui, todinha pra pôr aqui. Porque acabou aqui, tudinho. Mostra aí essa parte. Aqui era Pra cá, ó. praticamente osso, né? Ó, Então ali é onde ficou no crânio, né? Ali era o crânio, aí foi drenando, criando carne, depois fez um enxerto. Tirou de um lado da cabeça e pôs pro outro. tirou Mas tudo daqui. Esse lado não nasce mais porque não tem couro cabeludo, não tem nada, né? É só Não tem carne. jeito. Só o enxerto. E aí, quando ele chegou de manhã, ele falou, e aí? Você sentiu muita dor? Não. Aí quando ele falou pra mim, não tem como, Delídia, a parte doadora vai doer, essa parte de cá vai doer demais também. Eu já tô te preparando porque eu não quero que você sofra tanto. Sim. Aí ele pegou e disse, aí eu disse assim, não vai doer, doutor Carlos. Não vai, porque meu Deus é muito maior do que a cirurgia que o senhor fez em mim. E eu vou orar a noite inteira. E era a dona Iva que estava comigo de novo, uma senhorinha da nossa igreja que já morreu. Que ela era uma mulher de oração. Depois que essa mulher morreu, irmão, acho que uns 50% das orações minhas caiu aí, das irmãs que oram por mim. É mesmo? Essa é a oração. Ela era uma paixão pelos meus filhos, pela gente. Legal. E aí, o que acontece? A dona Iva não dormiu. Ela ficou a noite inteirinha orando e eu não senti uma dor nessa parte todinha aqui que tirou daqui. Porque ele falou, Delídia, vai doer do mesmo jeito que doeu a perna. Eu falei, não vai, doutor Carlos. Amanhã, quando o senhor passar, eu te falo. Aí, quando o doutor Carlos chegou lá no outro dia, ele falou, e aí? Eu falei, eu não senti nenhuma dor. Ele falou, não, você tem fé demais. Não, você contagia a gente com essa fé. Ele ficava doido. Legal. Eu falei, não, não é eu não, é o meu Deus que é bom, doutor Carlos. O senhor precisa aceitar Jesus. Eu pregava muito para ele. E aí, então foi muito sofrimento, muito sofrimento. Gente do céu, que loucura, né, amor? Mas o sofrimento não acabou. Não. Porque aí, depois de todo esse processo, né, depois de tudo, passar por tudo isso, vamos dizer assim, curada. Curada. Né, feito Testemunhando todos os- para todo mundo. Aí ela começou a dar o testemunho. Porque, inclusive, esse médico que ela falou, o Dr. Carlos, como eu disse, ele era ateu. É. E aí uma das coisas que ele falava é que, como ele já tratou muitos desses casos, assim, não muitos casos, né, de pegar uma bactéria dessa magnitude, mas pessoas que necrosavam um pedacinho assim da cabeça não sobreviviam. E ela necrosou metade da cabeça e um pedaço da nuca. Então e vendo a fé dela, ele falou, não, realmente Deus existe, porque essa mulher é um milagre. Então ele acabou se convertendo com o testemunho da dona Delídia. Ele estava ali do lado, vendo O tempo todo. E depois de tudo isso que eu passei com essa enfermidade, eu sofri demais. Depois que eu já estava boa. O que aconteceu com meu filho? Depois de tudo isso, eu fui pra Umbanda, né? Ele foi para Macumba. Eu pensei que eu ia enlouquecer. Mas eu falava para ele todo dia, você não é de lá, você está lá. Não era, Matheus? Você Uma não coisa vai espiritual, né? ficar. O espiritual é mais do que a doença dela. Não foi fácil, não. Mas eu orava assim, diuturnamente e declarava. Você não é de lá, Matheus. Você não preocupe, você não vai ficar lá. Deus não vai te deixar lá de jeito nenhum. Deus não vai te deixar lá. Se ele não te deixar por você, ele vai deixar por mim. Ele vai tirar você de lá por mim. E pelo seu pai, que a gente sofreu muito. Minha família inteira sofreu.
Eu falo e tenho certeza disso, né? Foram os piores 2 anos da minha família, porque Foi. foi um período bem conturbado, né? Vai ter outros momentos que eu vou dar a minha parte da história, mas hoje eu queria falar também um pouco da parte dos meus pais, porque hoje eu entendo o quanto eu fiz eles e minha família sofrer nesse período. Foi. E eu me lembro nesse período, que foram 2 anos, né? Me tornei pai de santo, fazia todos os rituais, tudo ali, sacrifício de animais e etc. E teve uma situação teve um dia que, como eu morava com eles nessa época, né? Era jovem, morava com eles, minha mãe me ligava, né? Ligava diariamente, à noite, dava à noite, ela ligava pra saber que hora que ia chegar, se estava tudo bem. Preocupação de mãe mesmo. E aí teve uma vez que ela ligou e eu falei, mas nem me espera pra dormir, que hoje nós vamos virar a noite aqui fazendo uns trabalhos e não tem hora pra voltar não. Fazer uns trabalhos pesados aqui, então pode descansar, dormir, que hoje vai tarde. E aí depois, né, fui ficar sabendo disso, que ela se ajoelhou na sala e começou a se bater e gritando, perguntando pra Deus onde que ela tinha errado. Nisso meu pai correu e abraçou ela, falou, não, a gente não errou em nada, a gente criou ele nos caminhos do Senhor, tudo que a gente precisava fazer a gente fez, então a gente não errou. Né? E nessa época que eu tava na Umbanda, minha mãe fazia questão de lavar minhas roupas, né? Eu falava, não precisa lavar minhas roupas, né? Por mais que ela lavava tudo separado, né? Tudo separado, mas eu orava o tempo inteiro. E ela orava enquanto o tempo inteiro. Orava, jejuava e colocava. Lavava ali, esfregava as roupas. Pegava. Inclusive as roupas de Lavava. santo, né? Não era só as minhas roupas, eram as roupas, até as roupas de O santo. nível As de roupas... batalha espiritual nessa época era tenso. Sal né? grosso. Não, sal grosso Grosso não. não, Mas é, Vigia, E mano, o sal vigia. refinado, que era pinicar, orava em cima. Aí ela orava tanto, cara, ela orava tanto Orava que e pinicava a roupa pinicava, dele. cara. A hora que eu colocava a roupa, pinicava. Era um negócio assim, que eu achava... Gente, não é possível. Não é possível, a minha mãe tá jogando pó de mico nas minhas roupas. onde que eu ia arrumar isso, meu Deus? Até uma vez eu perguntei, falei, mas você tá jogando pó de mico nas minhas roupas? Ela, não, você tá doido, menino? Tá maluco? Eu falei, não, mas quando eu boto as roupas pinica tanto, mas pinica parece que tem pó de mico. Aí depois, né, eu fui entender, foi as orações dela que tava pinicando ali. Sim. Foi fácil, não. E, foram- Nem o sofrimento da cirurgia, da cabeça, nada. Foi pior do que eu saber que ele estava lidando com Satanás. Mas eu orei. E eu falava, E Senhor, aonde não você ia? aceito. Hã? visitar as igrejas, dar Das testemunho. igrejas, todo dos mundo orando congressos por das Eu igrejas. brinco que o Brasil inteiro orou por mim. Então Foi. essa mulher ia e Brasil pedia, inteiro. pede lá para os irmãos orar pelo Mateus, que ele não vai ficar na macumba. Legal. Eu me lembro que eu fui um dia pregar na igreja. Você foi na Assembleia de Deus, né? Não, na Assembleia de Deus também, Várias mas igrejas. essa história eu Essa. fui pregar numa reunião de mulheres, no Dia da Mulher, na Assembleia de Deus de Anápolis, que é uma igreja enorme. E aí, quando eu dei meu testemunho, dei o testemunho do Mateus, contei da minha cabeça e tal. Aí, pra completar, minha filha teve câncer. Nova, né, Mateus? Não, mas não é a Depois. história do que a irmã falou que... É, Ah, então a menina não tinha câncer ainda não. não. Aí, o que acontece? Escola. Eu contei a história dele, Ainda tava lá na macumba ainda. e falei, olha, irmãs, no final da minha mensagem, eu dei a mensagem, orei com as irmãs, e no final eu falei, eu quero pedir vocês para me ajudarem a orar pelo meu filho, Mateus. Meu filho foi nascido e criado dentro da igreja, fez parte de mocidade, tudo que podia fazer. De repente ele foi para a faculdade, passou no vestibular, chegou na faculdade, se contaminou com uns caras lá da macumba e hoje ele está na macumba. Mas o meu filho não vai ficar lá, ele está lá. Então eu quero pedir que vocês me ajudem a orar. E no final, quando ele estava lá, sempre que eu terminava de pregar, eu pedia para alguém, os pastores que estivessem presentes, fossem lá orar comigo em prol dele.
quando eu chamei os pastores, eu achei que só tinha mais mulheres lá, porque a igreja é muito grande. Sim. E estava cheinha. Eu não vi tanto homem lá dentro. Sim. Eu sei que tinha uns 20 pastores lá. A minha neta, a primeira neta, você estava com ela no Bebê Conforto, né, amor? Na igreja lá. E a minha filha para a escola. E aí, quando eu terminei, quando eu abri os olhos, eu fiquei impressionado, tanto de pastores que estavam lá em volta de mim. E uns orando nos meus pés e outros assim, foi muito forte aquele momento ali para mim. Essa irmã que orou nos meus pés falou assim, você ainda vai viajar o mundo pregando o evangelho. Deixei para mim. E daí quando eu demorei a descer, teve um lanche, e a irmã da igreja falou, irmã, você pode ficar aí orando pelas pessoas? Eu já vou separar um lanche para você lá, para não deixar nem acabar. Desceu. Quando eu desci a escada, veio uma senhora atrás de mim e falou assim, eu quero falar para a senhora que a senhora não se iluda, não. O seu filho não vai sair de lá, não. Eu falei, está quebrada em nome de Jesus, minha irmã. Meu filho vai sair, sim. Não, eu tenho um filho que entrou e nunca saiu. Eu falei, a senhora orou pouco. Sabe por quê? Deus não rejeita a oração de mãe. E eu tenho certeza que o meu filho vai sair. Absoluta. Lá não é lugar dele. Ele está lá, mas ele não é de lá. E aí, ela olhou para mim assim, a senhora tem muita fé. Eu falei, pois é, então tenha a fé que eu tenho, procure ter a fé que eu tenho e vai orar, joelho no chão. Eu já passei, foi noite inteira de joelho no meu quarto de oração orando. E pode ter certeza que meu filho sai. Depois, quando o Mateus saiu, eu voltei lá para testemunhar, entendeu? Porque eu não sabia quem era aquela mulher. Eu podia ter pego o telefone, qualquer coisa, né? Falei, eu vou lá contar que meu filho saiu e agradecer pelas orações. E aí, eu fiquei imaginando, gente, mas como é que pode, né? Deus permite cada coisa na vida da gente, porque todo o sofrimento que eu já passei, o câncer da Rebeca, aquela coisa toda, Mateus, mas a macumba foi a pior. Para mim não tinha limite o sofrimento. Mas foi uma vitória mesmo que Deus deu para nós. E eu batia de frente com Satanás. Eu aprendi a lidar com Satanás nessa dele lá. Porque ele nem sabia, mas eu pegava ungido nas igrejas e botava dentro do tanquinho na hora que eu ia bater as roupas dele de pai de santo. Óleo ungido, tudo batia nas roupas. Entendeu? Um dia ele falou pra mim, mãe, o que você tá pondo isso aí que eu tô comunicando? Falei, Deus, você já tá fazendo a obra. Falava pra Deus, obrigada, Senhor, pinica mais. Então, foi uma experiência muito forte na minha vida, essa macumba dele. Agora, hoje eu vejo meu filho pastor pregando o evangelho. Não, Deus é fiel demais com a gente. E eu sempre digo assim para as mulheres, quando eu oro, quando eu prego, orem pelos seus filhos, porque Deus não suporta oração de mãe, porque a oração mais verdadeira que existe no mundo é a de mãe. Não tem. Eu sempre falo isso quando eu vou pregar nas igrejas. E é isso, é muita coisa. Tem mais coisa, né, amor? Tem. Você já deu até spoiler, né? Que aí tem depois eu saí da macumba. Tive uma experiência genuína com Cristo, né? Decidi que realmente naquela época eu estava servindo aos demônios, né? Ao diabo. E entreguei minha vida para Jesus. Falei, não, agora eu vou ser soldado de verdade. Vou servir de verdade. Foi muita bênção. E aí depois disso teve o câncer da Rebeca, né? Mas teve um dia, pastor, teve um dia que ele chegou lá em casa vestido de pai de santo. E eu falei assim, volta, agora, que dentro da minha casa você não vem vestido com essa roupa, não. Acho que a pessoa, minha mãe é doida, porque ela lava as roupas e agora ela não quer que eu venha vestido. E aqui dentro de casa você não vai entrar, não. Sai, 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 sai. Aí comecei a expulsar os demônios dele, eu aprendi a lidar com demônio. E aí, tem pastor da minha igreja, fala, Alice é presbiteriana pentecostal. Só mesmo. E aí, o que acontece? Ele não... Ela foge à regra da presbiteriana. Foge. Porque assim, eu falei, pode sair agora, sai agora daqui com essa roupa. Ele deve ter pensado, minha mãe, não entendo minha mãe, não. Ela lava as roupas. Mas eu lavava separado das nossas e orava o tempo inteirinho quando eu estava lavando. Aí teve um dia que eu falei assim, ele não sei mais qual foi a história. No quarto dele, né? Eu ungia, tudo. Ele falou assim, eu falei pra ele sair, eu comecei a expulsar o demônio lá,
E não saía. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei ele ficou louco de que ele viu eu fazendo isso. Eu peguei o controle eletrônico do portão e abri o portão todinho e falei, vai saindo um por um, Satanás, sem vergonha, vagabundo, em nome de Jesus. Sai agora, um por um, o portão tá aberto. Olha isso, eles precisavam de portão aberto. Essa história é bom de rir quando eu conto. Por quê? Meu desespero era tão grande de saber que o Mateus estava lá, que quando eu começava a orar, eu já queria expulsar logo, entendeu? Sim. Mas eu aprendi a lidar com ele. Eu expulso demônio hoje. Aí, quando ele estava vindo para Criciúma, né, Mateus? Os meninos fizeram um churrasco para você lá em casa, na garagem, né? Os meninos da mocidade da igreja. Aí ele falou assim, gente, vocês não sabem que a minha mãe é pentecostal, não? Vocês não sabem porque não sabem que a minha mãe ora aí. Expulsa o demônio. Esses meninos morriam de rir. Mas é assim, a gente aprende a lidar, sabe, pastor? Não é fácil, não. Não é fácil. Sofri demais, envelheci nesse período. Porque não é fácil. Conta o que você teve que fazer com ele para terminar com a macumba. Quando ele converteu, ele teve que fazer um trabalho para fazer o que é, Matheus? O Mateus que sabe contar. Porque quando eu entrei na Umbanda, eu uso esse termo, né? Eu entrei pela porta da frente e quando eu saí, eu queria sair pela porta da frente, né? Que é um princípio que eu levo para tudo. Né? Não sair brigado, né? Não sair na rebeldia. Eu entrei pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente. Então, quando eu tava lá, eu fiz muitas coisas lá. E como na minha cabeça eu ainda não tinha vivido uma experiência genuína com Cristo, não tinha a noção de que eu não precisava fazer nada daquilo, porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o sangue dele nos lava e nos redime de todo o pecado. Então, todo pacto, aliança, tudo que a gente poderia ter feito antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente aceita, foi anulado. O sangue de Jesus lava tudo isso. Só que naquele momento, quando eu saí da Umbanda, eu não tinha convertido. Né? Então eu não tinha tido uma experiência com Cristo, eu não foi assim, converti e saí do terreiro. Foi um processo. Então eu decidi sair do terreiro, mas não voltei para a igreja de imediato. Então eu deixei a Umbanda e tanto que quando minha mãe fez um culto de ação de graças, né, eu falei para ela antes dela fazer, eu falei assim, olha, eu não estou virando crente, eu não virei crente, eu só estou saindo da Umbanda, estou dando um tempo. Aí eu falava, estou dando um tempo de macumba. Então como eu entrei pela porta da frente, eu saí também pela porta da frente. Então tudo que eu havia feito lá, eu fui desfazer. Na minha cabeça eu estava desfazendo tudo para me sair de lá sem ter nenhum rabo preso, né? Não tem nada lá que me prendesse àquele terreiro. Então, nessa época eu não tinha carro, eu virei pro meu pai e falei, ó, a gente vai precisar despachar isso aí. E aí eu quero que você vá comigo, porque a gente vai na beira de rio, vai em encruzilhada, vai nos lugares, e aí, para desfazer tudo que eu havia feito. E aí ele foi comigo. E aí eu lembro que quando eu saía do carro para ir ali despachar, fazer o negócio ali, eu falei, ó, nem olha no retrovisor, só acelera e vai embora. Caramba, cara. E aí meu pai foi comigo, eu fui lá, desfiz tudo que eu havia feito ali, despachei, foi em beira de rio, foi em encruzilhada, enfim. E aí depois, meses depois, de muita insistência deles, vamos no culto, vamos na igreja, eu comecei a voltar a frequentar a igreja. E aí numa desses cultos que eu fui, foi quando eu me converti e tive uma experiência com Cristo. Nada extraordinário, não vi anjo, não que eu não queira, né? Eu quero. Mas não foi nada transcendental, místico, no meio do louvor, na presbiteriana. Então, quem já foi na igreja presbiteriana sabe que o louvor é bem sereno, bem tranquilo. É um louvor. Com muita unção, mas não é aquele fervor de algumas igrejas, né? E ali no meio do louvor, Jesus virou pra mim, me chamou de filho. Eu senti aquilo ali falando muito no meu coração, que eu era filho. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu desabei a chorar, lembrando de tudo que eu havia feito, né? De tudo que eu havia ofendido, não só a minha família, mas também Deus. E aí eu falei, não. Se eu era um soldado do capeta, agora eu sou um soldado de Cristo. Eu vou servir e vou ajudar a tirar negro lá de dentro.
E aí é muita história também, né? Uhum. E aí, mas meu pai teve que despachar uns negócios comigo. Foi meu motorista aí pra despachar uns bagulho. Nossa. Agora você imagina, pastor, a minha alegria de fazer esse culto lá em casa, de ações de graça, porque o Matheus tinha deixado a macumba, foi muito maior do que os que eu fiz pra mim, entendeu? Sim. Porque eu sofri demais. Ah, não aguento isso não, misericórdia. Realmente. Mas Deus foi fiel. Eu falava, eu sempre declarava quando ele saía, eu falava assim, Deus, o meu filho é um pastor de ovelhas, ele não é um pastor de demônios. Todo dia eu falava isso para Deus quando eu ia orar, sabe? E por isso que no meu testemunho, eu sempre falo para as irmãs, quando eu vou nas igrejas, às vezes eu vou em igrejas enormes pregar, eu falo, olha, ore pelo seu filho. Nesse período que ele estava lá, pastor, eu fui para uns 5 congressos da igreja presbiteriana fora de Goiás. Belo Horizonte, São Paulo. Todos, quando me davam a palavra, a primeira coisa que eu falava, irmãs, eu quero pedir vocês para me ajudar a orar pelo meu filho Matheus. Meu filho era líder de igreja, de louvor da igreja, meu filho fazia parte da mocidade da igreja e hoje ele está na macumba. Mas eu pedi esse Brasil inteiro para me ajudar em oração. E eu não tinha um pingo de vergonha de falar. Não, vergonha você nunca teve pra nada, né? É louco? E aí, assim, eu não tinha, porque às vezes a gente está passando por uma situação tão complicada que a gente não tem coragem de contar para as pessoas. Mas essa aí eu queria falar para todo mundo me ajudar a orar. Sim. Entendeu? Eu lembro que teve pessoas até fora do Brasil, né? Foi. Pessoas que eram da nossa igreja, que estavam nos Estados Unidos, que estavam em outros lugares, que mandavam mensagem para ela, falavam, só irmã, recebi aqui a notícia do Matheus e estou orando por ele. Sim. Então foi... Uma movimentação internacional de oração. Foi, mano. Foi. Pra vida do Matheus. Muito grande. Por isso que eu sempre falo, filho que tem uma mãe que ora, ele pode saber que ele não vai ficar no caminho do deserto. Sim. Deus resgata. E eu falava sempre para Deus, Deus, eu não criei meu filho para isso. E ele não vai ficar lá, porque eu tenho um Deus grande. Essa era a minha primeira oração na manhã, na hora de dormir, e tudo, e tudo. Então, por isso que a gente precisa de orar pelos filhos. Muito, muito. Não é fácil, não. Mas... acho que terminou, né? Tem mais alguma coisa que é pra falar? É tanta coisa. Não, se a gente for, como eu falei, a gente fosse, porque aqui a gente tá trazendo nós vamos de uma forma mais panorâmica. Você tá com fome, É o meu coffee bem? break, né? Fazer um Primeiro, né? O coffee coffee break, break, depois o café, continuar, depois a volta, né? Mas não é brincadeira. É muita Mas coisa assim, aí. até aproveitando, né, pra gente já caminhando para o fim, aproveitar, né, porque realmente o que vocês falaram é verdade, né, se os pais desistirem dos filhos, ninguém mais vai, né, nós não podemos desistir dos nossos filhos, independente de onde eles estão, independente do que eles fizeram ou do que ainda vão fazer. Os filhos são herança do Senhor, então a gente tem que cuidar da nossa Eu sempre falava herança. isso. Sim. E Senhor, a eu Bíblia sou diz que grato é a Deus herança. por vocês, né? Por vocês terem esse princípio. Não o princípio da irmãzinha lá que falou, não, já desisti do meu filho. Vocês não tiveram esse princípio, vocês tiveram o princípio de não. Enquanto ele estiver lá, e se ele ficar lá o resto da vida, eu vou continuar orando para Deus tirar ele de lá. Sim. Então, uma das frases que eu falo muito, né? Desistir não é uma opção. Ainda mais quando se trata dos nossos filhos. Né? Sim, Desistir não é uma opção. Não é. E também, por eu hoje ser pastor, por eu hoje servir ao Senhor, né, como pastor, missionário, enfim, servir ao Senhor, foi porque eu via isso em vocês, entendeu? Meu pai, a vida inteira no diaconato, por mais que agora jubilou, graças a Deus, tá precisando ensinar isso pra minha mãe, que minha mãe ainda tá teimando, não quer largar. Não paro, não. Eu já diminuí. Tem que diminuir um pouquinho mais, não que você vai parar, né? Diminuir um pouquinho mais, porque já tá com 71 anos, né? Não é mais uma criança, não é mais uma jovem de 30. Eles estão brigando, pastor, porque nossa igreja nova, lá... né? Não tem nem 100 anos, né? Ó, eu tive todos os cargos de mulheres dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui presidente da Federação de Anápolis 16 vezes.
Todo ano eu era reeleita, Às vezes descansava um ano, quando era no terceiro ano, reeleita. Fui presidente da Sinodal Brasil Central, fui vice-presidente da Sinodal Brasil Central. Viajei esse Brasil todo para essas reuniões, que a nossa igreja é uma grande igreja no Brasil. E testemunhando. E agora o nosso presbitério dividiu da cidade de Anápolis. E ele já fala assim, amor, não pega cargo mais não. Você não tá mais na idade e tal. Eu não quero ficar contrariando ele. Né? Aí o que acontece? Tem que ser submissa, né? Tá certo. E aí o que acontece? O presbitério dividiu, nós vamos agora ter uma sinodal em Anápolis, porque a igreja presbiteriana é presbitério, sinodal, SAF, né, que é a Sociedade de Mulheres, que eu fui presidente anos e anos e anos. E depois fui para a federação, fui 16 anos, que era federação. Agora você está querendo pegar a sinodal, é isso? A sinodal Anápolis, não é que eu estou querendo. Olha só. Querendo te colocar. Né? Eles. Eu não digo não para Deus. Isso aí, se eu for eleita, claro que eu vou pegar. Não vou, eu falo, Senhor, se o Senhor não quiser que eu pegue, então o Senhor não deixa eu me eleger. Sim. Já fiz essa oração várias vezes. Porque se eu for eleita, eu não digo não pro Senhor. Porque aí foi Deus que conduziu. Eu não tenho dúvida. Aí, o que acontece? Eu fui pregar num acampamento de mulheres, até nesse Corumbá 4 lá maravilhoso, da 4ª Igreja Presbiteriana, agora, recentemente. E 3 dias de acampamento. Aí, na hora que eu estava saindo, o pastor da igreja deles, que é um pastor amado, né? O pastor Camilo, né, Matheus? Sim. Ajudou muito o Matheus já. Eu estava saindo, falei, tchau, pastor. Até a próxima, lá na igreja. Ele falou assim, tchau, presidente da Sinodal Anápolis. Eu falei, opa, peraí. Você não está profetizando não, né, pastor? Ele falou, não, Denise, profetizando eu tô também. Mas me fala quem é nessa cidade que tem a capacidade que você tem, a experiência que você tem de sinodal, de federação, de SAF, para presidir a nossa sinodal. Porque vai ter uma agora lá. Aí eu cheguei, contei para ele e falei assim, amor, não acredito que você está querendo isso. Querendo pegar a sinodal Anápolis. Falei, não é eu que estou querendo não, meu bem. Se Deus me colocar, eu não vou dizer não. Mas eu não vou fazer nenhuma... Aliás, eu não faço propaganda para eleição de igreja. Nós não podemos fazer isso. Está errado, é pecado. E aí, eu considero como pecado. Eu vou pedir voto? Nunca. Nunca fiz isso. Não é agora que eu vou fazer. Mas eu já preparei o coraçãozinho deles. Se elas me elegerem, eu vou ficar esse primeiro ano. Porque você tem que ser uma conselheira, você já jubilou. Porque eu tenho experiência, entendeu, pastor? Eu tenho experiência para conduzir. Conselheira, pô. Vai ser uma conselheira da Sinodal. Pega uma novinha lá com 35, 40 anos, põe como presidente, você vice ou você só uma conselheira, entendeu? Como é que fala lá? O que, meu amor? Você é conselheira, como é que é o nome que fala? Você que é lá espiritual, como é que é? Secretária de Espiritualidade. Pode ser secretária de Espiritualidade. Só não assume a presidência. Deixa as mais novas mas se eu virar. não vou dizer não. Nesse primeiro ano não, porque o pessoal não tem realmente a experiência que eu tenho. Eu posso conduzir, ajudar, ensinar. Isso. E ano que vem eu tô fora, porque é só um ano. A senhora tem quantos anos de igreja presbiteriana? Vocês, né? Nossa, meu pai, como meu avô era missionário, então ele tem mais tempo de igreja, mas minha mãe é porque ela converteu. Você tinha quantos anos quando você converteu? Não, eu tenho muitos anos da igreja presbiteriana. Não, sim, mas você converteu com 30 e poucos, né? Não foi isso. Foi antes. Foi antes, né? Foi antes. 28, 25? Eu devo ter uns 35 anos de igreja presbiteriana. Mais de 30 anos, porque ela foi secretária de escola dominical. Eu tive todos os cargos dentro da minha igreja. Bota cargo. Além da SAF. Não era igreja ainda, era congregação. Aí começou. Não, é legal falar disso porque, pelo menos a nossa geração, a gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas com raízes. Eu falei com a senhora outro dia que uma coisa que eu admiro em vocês, são as raízes que vocês têm na igreja de vocês, o amor pela igreja, a paixão pela igreja que vocês têm. Fazem vocês lá, ó. A gente ama a igreja. Para mim sair da igreja presbiteriana, só se Deus me mandar mesmo. Sim. Porque é uma igreja muito organizada, que valoriza muito os pastores, que
que o trabalho é excelente, entendeu? Teve só uma vez que você cogitou sair da presbiteriana. Foi quando? Foi quando eu me converti, né? Que aí eu fui pra uma outra denominação e você falou assim, se você quiser, quando você voltar pra igreja, a gente vai pra igreja que você quiser. É. Eu falei, não, se vocês são de lá, vocês vão ficar lá. Não vai sair, não. Mas o meu medo... Quando eu me converti, né? Quando eu me converti de verdade, depois da macumba, ela falou assim, a igreja que você quiser ficar, eu vou te acompanhar. Eu falei, não. Se é pra mim ser crente, eu vou ser na sua, né? Foi quando eu me converti de verdade, que aí foi na dela. Depois eu fui pra outras denominações, mas... Ele fica quieto aí, não sai daí não. Pastor, uma das coisas que eu sofri também bastante agora, mais recentemente, é que ele era candidato a pastor na minha igreja. A nossa igreja tem o conselho que aprova o candidato para ir para o seminário, né? Ele já estava aprovado para ir para o seminário. Ele já tinha um seminário também. Ele tinha feito a presbiteriana renovada. renovada. E aí ele foi aprovado para ir para o nosso seminário, lá da nossa igreja. Brasil Central. A nossa igreja tem, eu acho, um dos melhores salários de pastores do Brasil. Sim. Porque eles pagam muito bem. Na minha cidade tem pastor que ganha 40 salários mínimos. A minha igreja, que é uma igreja de bairro, os nossos pastores ganham 10. Você acha justo? Não, eu acho muito, mas é o valor que eles dão aos pregadores. E eu admiro isso, Mateus. Não, porque sim. se você tem um bom salário, você tem uma vida melhor, você pode oferecer mais para sua família, para os seus filhos. Sim, ter um bom salário, eu acredito que é necessário para todos os pastores. Todos os pastores deveriam receber um bom salário. Todos. Mas 40 salários mínimos, se a gente fizer só a tem conta, o guru lá de Anápolis, que nós chamamos, né? Que é guru. ó, Ah, bem. Que é a igreja Mas, dele é enfim, milionária. Mas enfim, independente se a igreja é rica ou não, Não. 10 salários mínimos já vão dar mais de 10 mil e pouco. Eu acho que já é muito. Entendeu? E isso é o que a sua igreja paga. É. No mínimo. Não, Se não é mais. não é não. Eu acho que é 10. Mas só o pastor que ganha 10. Então, Eu acho que os outros ganham menos um pouco. Enfim. Aí o que acontece, pastor? detalhe, né, bem? Ele já estava aprovado para ir para o seminário presbiteriano. Ele estava no ano de quê? Que fala lá? De preparação. Né? É. Ele simplesmente resolve vir para Criciúma. Ir para Criciúma, né? Que eu não tô em Criciúma mais. Pois é, eu sei que você não tá. Me Deus preocupo me mais com chamou, não isso. foi para viver no sistema da presbiteriana. Pode. Não, eu já tô em paz. Mas Não. eu não iria me adequar a esse sistema. Sim. Eu estaria em rebeldia se eu me mantivesse lá. Porque aí eu seria só mais um dos que a gente vê na presbiteriana. Pelo dinheiro. Só estão lá pelo dinheiro, não estão lá pelo evangelho. E se fosse pelo dinheiro, eu tava lá até hoje. Tava. Se fosse só pelo dinheiro. O sonho dela é que eu seja pastor presbiteriano, mas não é o sonho de Deus, irmãs. Não, agora eu não sofro com isso mais não, meu filho. Aí ele pegou e falou assim, eu falei, quando ele chegou e falou isso pra mim, que ele não ia, eu falei, olha, Deus falou por você, mas Deus vai precisar falar comigo também. Porque Deus conhece meu coração. Isso à tarde, no sábado, lá em casa. Quando foi no domingo à noite, nós fomos pra igreja, o Diógenes, um seminarista da nossa igreja, Já lembrou. pregou na igreja. Aí ele falou assim, olha, irmãos, quando a gente forma um filho para médico, pastores, no meio da mensagem, para médico, advogado, a gente convida a família para ir até no baile de formatura. E quando o seu filho é chamado para pregar o evangelho, qual é a sua reação? Ele estava sentado do meu lado, ele só fez assim. Entendeu, mãe, o recado de Deus para você? Falei, pode ir. Ué, né? Porque eu precisava ouvir aquilo ali. Porque eu ia sofrer muito com essa história. Aí depois, nesse dia eu liberei ele. Falei, vai pregar o evangelho aonde você quiser. Depois de ter saído de uma macumba, pastor, o que eu ia preocupar com isso, né? Verdade. E tá aí agora. Estamos aí, né? Desde 2017 vivendo de forma integral. Servindo ao Senhor, agora no Rio de Janeiro. Pois é. E Deus está sustentando, né, irmão? Tá, graças a Deus. Tá dando Graças condição a até pra vocês virem aqui me visitar, olha que benção.
Uai, mas nós compramos a prestação, 10 da gaveta passar. Suave de prestações, mas Passagem vem. de avião. Mas vem. Eu queria vir de ônibus, ele quase Ó, o bateu. juízo, não tem juízo não. É, morrer de ônibus. Nossa. Dá Muito ruim, né? 200 quilômetros ela pega pra voltar. Nossa. Dá uma Peço o nesse cara quê, aí. meu bem? Hã? Eu não aguento, mas... Eu já vim pro Rio de Janeiro de ônibus. Ah, mas quantos anos Eu era você tinha? 20 anos, tinha 22 aninhos. 25 anos. Ah, Não, bem, tá era achando que mais tem velho. 20 anos. Subiu Cristo de a pé, rapaz. Não tinha, não existia. Nem Só existia. bandinho, né, amor? Subiu no bandinho. bondinho. Nada, era escada. Aí, subiu pagando promessa. Meu Deus. Era escada o Cristo. Pagando promessa. Eu fui lá, mas eu fui passear, eu vim de férias. Ah, Aí de férias você faz tudo que quer. toda loucura que Eu Tem ainda- 25 anos, né? Ah. Tem pique. Pastor, eu ainda tô sonhando antes de eu ir embora levar o bem lá, ou no Deu Zebra ontem com a água, mas eu queria muito que ele fosse. Aonde? Ó, Bem, pra você ver o Rio aproveita de que vai fazer Janeiro. só semana aí, né? Dá, eu vou pagar a promessa. Não, nós vamos lá. embora Mas, enfim. terça-feira. Vamos encerrar esse papo aqui. Encerra, vamos lá. Muito obrigado pela presença de vocês no obrigado. nosso podcast, no Prazer P2. conhecê-los. Ó, eu conheço o Tim desde 2018 ou 19. 2018. Então, pra se conhecer já há um tempo. É um prazer imenso conhecer vocês. Pra nós Sabe, também. eu e Pandora, a gente fala disso há um tempo já. Cara, que a gente tinha que conhecer os pais do Tim. Conhecer seu pai também, sua Sim. mãe. Legal. É uma Muito benção, bom. mas eu tô feliz, ele tá pregando o evangelho. Salário Deus vai suprindo, vai dando um pouquinho pra nós ajudar e vai indo. Isso aí. Né, meu filho? Isso aí. Então, muito obrigado pela presença, pelos ensinamentos, né? Sim. Eu vejo que eu tô Estamos cumprindo o legado do seu Geraldo pai, Vou. né? Que o Geraldo pai do meu pai, que também chama Geraldo, É. que saiu de Minas como missionário e foi para Goiás Botou os filhos com tudo as dentro de uma crianças, Kombi. As crianças, depois teve 12 crianças numa Kombi. 12 crianças numa Kombi. Bateu de Belo Horizonte para Brasília, de Brasília para Anápolis. Sem ter uma casa pra morar, né, meu bem? É, mas lá Deus. Depois Deus Deus providenciou e abriu, comprou. E aí vocês continuaram, né? Meu pai servindo, minha mãe, né? Se conheceram lá no Goiás. E eu sinto que eu tô seguindo esse legado. Que meu avô começou, passou para vocês continuaram servindo na igreja local de vocês aí por mais de 30 anos, estão lá servindo. E estamos aqui. Então, esse podcast de hoje, além da gente contar um pouco da história de vocês, é uma homenagem a vocês também, por Obrigada. terem nos ensinado. Eu acho que eu e a Rebeca, como filhos, a gente aprendeu o prazer e a responsabilidade de servir ao Senhor, né? Por mais que eu caminhei por caminhos que não deveria, mas hoje eu entendo a importância da gente servir e fazer tudo com excelência, da forma que vocês sempre fizeram pro Senhor. E isso foi passado pra mim, né? Às vezes a Bárbara fala que eu sou muito chato, porque eu quero fazer bem feito, eu quero que saia bem feito. Por quê? Porque eu via isso em casa. Vocês, quando estavam fazendo as coisas pra Deus, era mais, sempre foi assim, vocês deram mais porque era pra Deus. Às vezes em casa não era com tanta intensidade, mas não, aqui é pra Deus, então é pro Senhor, então a gente tem que fazer bem feito. É o Romanos 12, 1 e 2, né? Não conformar com esse século. Mas é bênção mesmo, né? É maravilhoso a gente servir a Deus. Eu não sei se eu estaria viva hoje se eu não tivesse servido a Deus como eu servi. Porque depois de tanto problema de saúde, né? Tanta loucura nos hospitais e pregando e graças a Deus, Deus é fiel com a gente. Deus é bom. Deus é muito bom, muito Deus é bom. bom. Acho que essa é a frase Deus do é bom, podcast. né? Tudo que ele Deus faz é bom, a gente que não Deus presta. é bom. Deus é bom. Deus é bom, a Deus é gente que bom. não presta. É. Então, meus amigos, vocês que estão conosco até aqui, parabéns para vocês também, que foram guerreiros de ficar conosco até o final. E se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilha ela com alguém. Precisa ouvir essas histórias de perseverança que nós falamos aqui, de perseverança em servir ao Senhor com alegria. Compartilha isso com quem você acha que precisa ouvir, manda para o grupo da igreja, para os irmãos. Nós estamos aqui amigos. servindo vocês, contando um pouco de histórias, tentando conectar a vida comum com a palavra do Senhor, com o Evangelho, e aqui nós tivemos uma aula de vida comum,
como a vida comum pode, como o evangelho pode mudar a vida comum, né? E nos dar força. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não esqueça de dar o seu like aí, compartilhar, inscreva-se, acione o sininho, isso é importante para nós, para ajudar o canal a crescer. E é isso, Deus abençoe vocês e até a próxima. Um beijo a todos. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, assim como abençoou nós e a nossa família.